Olá, meus dorminhocos! Antes de começarmos a nossa história, deixe o like e se inscreva no canal. Estou em busca dos meus primeiros inscritos. Agora, vamos para o vídeo. Nesta noite, eu quero te levar para uma viagem através do tempo, para um lugar onde florestas densas escondiam segredos antigos, onde tambores ecoavam sob o céu estrelado, e onde um poderoso reino africano florescia em força, cultura e tradição. Mas esta não é apenas uma história de grandeza. É também a história de como algo pequeno, algo aparentemente inofensivo, pode mudar o destino de um povo inteiro. Um espelho, um simples espelho. Hoje você vai conhecer a história do rei que trocou parte de seu país por objetos brilhantes trazidos por estrangeiros. Uma história real, uma história que revela como encantamento pode virar dependência, como diplomacia pode virar manipulação, e como o brilho pode esconder uma escuridão profunda. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais fascinantes e tristes da história da humanidade. Respire fundo, acomode-se e deixe que eu te leve ao coração do Reino do Congo. Aqui começa o preço do espelho. Respire fundo, porque nossa história começa muito antes de qualquer espelho brilhar sob o sol africano, antes de qualquer caravela cortar as ondas do Atlântico, antes de qualquer promessa de riqueza sair da boca de um estrangeiro. Hoje, vamos viajar para um tempo em que o coração da África Central pulsava forte. E o Reino do Congo era um dos lugares mais ricos, organizados e vibrantes de todo o continente. Imagine, florestas densas que se estendiam além do horizonte, rios largos, poderosos, que carregavam vida e histórias, pequenas aldeias circulares, onde as fogueiras iluminavam rostos sorridentes. E no centro de tudo isso, Mbanza, Congo, a grande capital. Uma cidade viva, cheia de sons, aromas e cores. Ali viviam comerciantes, artesãos, guerreiros, sábios e, claro, o rei. O rei do Congo era mais que um governante. Era visto como alguém conectado aos ancestrais, um elo entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. O povo acreditava que sua sabedoria era um presente dos que vieram antes, um fardo sagrado. Ele governava um território imenso, com províncias, chefes locais e um sistema político sofisticado. Era um reino estruturado, com leis, rituais, diplomacia e uma cultura profunda. Nessa época, a riqueza não era medida apenas em ouro, mas em pessoas, conhecimento, relações e terra fértil. O Congo era um centro de comércio importante. Mercadores viajavam longas distâncias para trocar sal, tecidos locais, tinta vermelha, marfim, cobre e alimentos exóticos. O reino era famoso pela qualidade de seus artesãos e pela grandeza de suas cerimônias. Imagine o som dos tambores ecoando à noite, os sacerdotes recitando bênçãos ancestrais e o povo celebrando a vida em torno do fogo. Era um mundo equilibrado, um mundo que se conhecia profundamente, um mundo que caminhava no seu próprio ritmo, longe das influências de fora. Mas tudo estava prestes a mudar, porque naquela época, ninguém no Congo fazia ideia do que estava acontecendo do outro lado do vasto oceano. Ninguém imaginava que na Europa, reinos como Portugal estavam sedentos por novas terras, novas riquezas e novas rotas comerciais. Ninguém sabia que navios gigantescos estavam sendo construídos para cruzar mares desconhecidos. Ninguém imaginava que o destino do Congo seria atravessado por homens que nunca tinham pisado na África, mas que estavam prontos para explorá-la. E assim, enquanto o povo do Congo vivia sua rotina diária, colhendo, caçando, celebrando e honrando seus deuses, algo silencioso e distante acontecia no horizonte do mundo. Caravelas eram preparadas, tripulações eram treinadas, mapas eram desenhados, e os olhos dos portugueses se voltavam para o sul, para as costas africanas. Sem saber, o reino caminhava para uma mudança que marcaria sua história para sempre. Uma mudança que começaria de forma inocente, com trocas simples, com objetos estranhos, com brilho e fascínio, com um espelho. E é exatamente nesse ponto, nesse instante de calma antes da tempestade. O sol nasceu vermelho naquela manhã. No Reino do Congo, pescadores se aproximavam da costa como sempre faziam. A água salpicava seus rostos, e o cheiro salgado do mar se misturava ao vento quente. Era apenas mais um dia comum. Ou pelo menos, era assim que parecia. Mas então, um dos pescadores parou, estreitando os olhos. Viu algo no horizonte. Uma nuvem? Pensaram alguns. Um grande peixe? Brincaram outros, mas não era. Aquela mancha distante crescia devagar, como se viesse flutuando do fim do mundo. E à medida que se aproximava, tomava forma. Não era pedra, não era ilha, não era um barco. Pelo menos não como qualquer barco que eles já tinham visto. Era enorme. Tinha velas brancas, altas,
que pareciam asas de um grande pássaro, e uma estrutura de madeira que dominava o mar com autoridade. As caravelas portuguesas estavam chegando. Os pescadores recuaram, assustados e fascinados ao mesmo tempo. Quando perceberam que a estranha embarcação continuava se aproximando, correram para avisar o vilarejo. Rapidamente, mensageiros foram enviados à capital. O rei foi informado, e o povo começou a se reunir próximo à praia, observando aqueles navios com uma mistura de medo e curiosidade. Tambores tocaram. Sacerdotes iniciaram rituais de proteção. Alguns achavam que eram espíritos, outros, deuses. Outros ainda diziam que eram monstros do mar. Mas a verdade era mais simples e mais perigosa. Eram homens. Homens de um mundo distante. Quando finalmente ancoraram, os portugueses desceram das embarcações com roupas estranhas, armaduras brilhantes e objetos que ninguém jamais tinha visto. Carregavam bandeiras, cruzes, cofres de madeira e pequenos presentes cuidadosamente preparados. Para eles, aquilo era diplomacia. Para o Reino do Congo, era um encontro com algo completamente novo. E então veio o momento que o povo jamais esqueceu. Um dos portugueses abriu um baú, tirou um objeto e levantou ao sol. Era um espelho, brilhante, liso, reluzente, algo que parecia quase mágico. Os congoleses se aproximavam com cautela e se afastavam ao ver seus próprios rostos refletidos. Nunca tinham experimentado aquilo. Ver o próprio rosto de forma tão clara era extremamente incomum. O espelho virou sensação imediata. As mulheres tocavam o vidro com ponta dos dedos. Os guerreiros erguiam o objeto e se observavam, maravilhados. Até crianças riam ao ver seus olhos duplicados. Os portugueses perceberam o impacto e continuaram abrindo mais presentes. Contas coloridas de vidro, tecidos que mudavam de cor sob a luz, sinos pequenos de metal, pequenas facas polidas, e objetos que, embora simples para os europeus, pareciam tesouros para quem jamais os tinha visto. O rei, ao receber notícias, ficou curioso e ordenou que os estrangeiros fossem levados à corte. A viagem até a capital impressionou os portugueses. Cidades bem organizadas, povo educado, rituais, comida abundante. O Reino do Congo era forte, vibrante, e ao mesmo tempo, para eles, era uma oportunidade. Quando chegaram perante o rei, a cerimônia foi grandiosa, e como era costume, presentes foram trocados. Os congoleses ofereceram peles raras, esculturas belíssimas, marfim polido. Os portugueses, por sua vez, entregaram seus objetos brilhantes. E no meio de tudo, o rei segurou o espelho com cuidado. E pela primeira vez na vida, viu seu rosto refletido, sua barba aparada, seus olhos cansados, suas roupas cerimoniais, sua própria figura, tão nítida, tão próxima. Olhando de volta, silêncio. Todos prenderam a respiração. O rei ficou encantado. Um objeto tão simples tinha acabado de abrir uma porta. Uma porta de fascinação. Uma porta de desejo. Uma porta de influência. Mal sabiam eles que por trás daquele brilho inocente começava o fio que puxaria todo um reino para séculos de disputa, manipulação e perda. Mas por agora, aquele era apenas o começo. O início de uma relação que mudaria tudo. E assim, com espelhos, contas, tecidos e sorrisos, os portugueses deram o primeiro passo para dentro do coração do Congo. Na próxima parte, veremos o que acontece quando a curiosidade vira confiança e a confiança vira concessão. Depois do primeiro encontro, os portugueses passaram semanas no Reino do Congo, exploraram mercados, aprenderam palavras, viram cerimônias locais e, sobretudo, observaram. Observaram tudo: o comportamento dos líderes, as rivalidades internas, as rotas de comércio, os recursos naturais. E, especialmente, observaram o rei, que continuava profundamente fascinado por aqueles objetos vindos de tão longe. Cada visita dos estrangeiros trazia novidades. Panos finos que mudavam de textura ao toque, pequenas esculturas de metal, espelhos maiores e mais refinados, e até instrumentos musicais que produziam sons jamais ouvidos na região. Para os portugueses, aquilo custava pouco. Para o Congo, eram tesouros. E o rei queria mais. O problema é que, naquela época, esses presentes nunca vinham de graça. Eles eram parte de um jogo diplomático cuidadosamente planejado pelos europeus. Um jogo que já tinham praticado em outras partes da África e do mundo. A estratégia era simples: encantar primeiro, negociar depois, dominar por fim. O rei, encantado, permitiu que os portugueses construíssem pequenos postos comerciais nas proximidades das aldeias costeiras. Parecia inocente, só lugares para descanso e troca. Mas esses postos tinham outra função: monitorar, influenciar
registrar. Logo, outros pedidos começaram a surgir. Precisamos de mais terras próximas ao rio. Precisamos de acesso a essa rota usada pelos mercadores locais. Precisamos de um lugar seguro para nossos missionários. E o rei, acreditando estar fortalecendo alianças e recebendo riquezas em troca, começou a ceder. Cedeu pequenos territórios. Cedeu direitos comerciais. Cedeu influência sobre tribos vizinhas. Tudo em troca de objetos que brilhavam. As primeiras tensões internas. Nem todos concordavam com isso. Muitos nobres locais questionavam a proximidade com os estrangeiros. Achavam perigoso. Viam que as trocas eram injustas. Sabiam que os portugueses queriam algo mais profundo do que amizade. Mas o rei via nos europeus uma oportunidade. Imaginava armas mais fortes, técnicas novas, riquezas que poderiam fortalecer ainda mais o Congo. A corte começou a se dividir. De um lado, os tradicionais, defensores da cultura ancestral. Do outro, os aliados dos portugueses, fascinados pelos presentes e pelas promessas. Os estrangeiros perceberam essa divisão e a usaram a seu favor. Passaram a presentear secretamente alguns chefes locais. Fortaleciam quem apoiava suas ideias. Enfraqueciam quem resistia. Até que, em uma cerimônia, os portugueses apresentaram algo que fez o rei perder completamente o fôlego. Uma grande moldura dourada com um espelho ainda maior. Nunca o Congo tinha visto algo assim. A clareza, o brilho, o acabamento, tudo parecia mágico. E foi naquele momento que os portugueses fizeram seu pedido mais ousado. Queriam controle total sobre um território costeiro estratégico, uma região essencial para o comércio local, uma área de valor imenso. Em troca, ofereceram tecidos finos, pequenos barris de vinho, ferramentas de metal e o grande espelho. Os nobres ficaram horrorizados. Era uma troca injusta, absurda, mas o rei hesitou. Ele via naquele objeto um símbolo de poder, um símbolo de modernidade, algo que nenhum outro líder africano possuía. Para ele, aquilo não era apenas um espelho. Era prestígio, era magia, era avanço. E então, diante da corte dividida, ele assinou o acordo. O território costeiro foi entregue. Os portugueses celebraram. E o espelho dourado passou a ocupar lugar de destaque no palácio. Foi ali, naquela troca desigual, que o destino do Congo mudou para sempre. Os portugueses ganharam acesso ao mar, ao comércio local, às rotas internas, e pouco a pouco passaram a trazer outra mercadoria: armas. Armas que os aliados do rei adoraram, armas que desequilibraram forças entre as províncias, armas que provocaram tensões internas que antes não existiam. Alguns chefes começaram a lutar uns contra os outros. Províncias rivais buscaram apoio europeu. Conflitos surgiram onde antes havia equilíbrio. E os portugueses assistiam tudo, de longe, sorrindo. Porque para eles, quanto mais dividido o reino estivesse, mais fácil seria controlá-lo. Foi assim que, sem perceber, o rei permitiu que objetos brilhantes se transformassem em correntes invisíveis. Correntes que prendiam seu reino a uma dependência crescente. E tudo começou com um espelho. O tempo passou. E o brilho dos presentes europeus começou a desaparecer. Mas o impacto deles não. O que antes parecia apenas curiosidade e diplomacia, agora se transformava em algo muito mais profundo. E muito mais perigoso. Dentro do palácio, o grande espelho dourado ainda refletia a imagem do rei. Mas aos poucos, aquilo que ele via não era mais orgulho. Nem prestígio, nem a certeza de estar guiando seu povo para um futuro promissor. Ele começava a ver dúvida. As províncias do Reino do Congo sempre foram fortes, autônomas e orgulhosas. Cada líder local tinha sua própria forma de governar e se relacionar com o rei. Mas agora, tudo isso estava mudando, porque com cada arma, cada tecido, cada novo presente que chegava das caravelas, os portugueses escolhiam um aliado diferente. E assim, lentamente, eles criaram um mapa de lealdades fragmentadas. Alguns chefes ficaram totalmente dependentes dos estrangeiros. Outros passaram a odiá-los profundamente. E entre um lado e outro, surgiram conflitos. Pequenas disputas viraram batalhas. Batalhas viraram guerras entre províncias. E tudo isso enfraquecia, pouco a pouco, a autoridade do rei. Enquanto isso, missionários portugueses se espalhavam pelo reino. Eles ensinavam uma nova fé, um novo conjunto de valores, um novo modo de viver. Para muitos congoleses aquilo era estranho, confuso. Alguns adotaram a nova religião com entusiasmo, acreditando estar agradando tanto ao rei quanto aos estrangeiros. Outros acharam que tudo aquilo era uma ameaça à sua cultura, aos seus ancestrais, aos seus rituais tradicionais. Os missionários traziam livros, símbolos, crucifixos, sinos,
e os europeus elogiaram os congoleses que aceitavam a nova fé, mas criticavam e isolavam aqueles que se recusavam. E assim, a espiritualidade do reino, que antes unia o povo, passou a dividi-lo. Foi nesse ambiente instável que os portugueses introduziram algo ainda mais destrutivo: o tráfico de pessoas. No começo, eles pediam apenas alguns prisioneiros de guerra. Diziam que era uma troca justa, armas por servos. Mas quanto mais conflitos os próprios europeus estimulavam, mais prisioneiros eram capturados pelas províncias rivais. E quanto mais prisioneiros apareciam, mais armas os portugueses ofereciam. Eles criaram um ciclo mortal. Guerra gerava prisioneiros. Prisioneiros eram trocados por armas. Armas criavam mais guerras. E assim, regiões inteiras começaram a ser devastadas por conflitos internos, que anos antes seriam impensáveis. Alguns chefes entregavam seus próprios súditos para ganhar mais poder. Outros resistiam, mas perdiam suas terras para vizinhos agora armados pelos portugueses. E os missionários, muitas vezes, fechavam os olhos. O rei tentava controlar a situação, mas o reino estava fragmentado demais. Seu comando já não era absoluto. Suas decisões já não eram respeitadas como antes. A pressão aumenta. Enquanto tudo isso acontecia, os portugueses continuavam exigindo mais rotas de comércio, mais terras próximas ao rio, mais influência sobre a corte, mais prisioneiros, mais aliados internos. E sempre ofereciam algo em troca: um tecido novo, uma pequena caixa de metal, uma arma polida, ou um espelho maior ainda. Para alguns, isso era riqueza. Para outros, era corrupção. Para o rei, era um beco sem saída. Ele começava a perceber que seu reino estava escorregando por entre seus dedos, que as relações que antes pareciam amistosas se tornaram uma teia de dependência, e que as divisões internas cresciam mais rápido do que ele podia consertar. O momento decisivo veio quando duas províncias rivais, ambas influenciadas pelos portugueses, entraram em guerra total. Uma delas recebeu armas modernas, a outra recebeu promessas, e as duas acreditaram que teriam apoio europeu para vencer. Os portugueses apenas observaram, porque para eles a disputa interna era útil. Quanto mais o Congo lutasse consigo mesmo, mais vulnerável ficaria, e mais fácil seria controlar o comércio, as terras e a política local. Quando o rei percebeu, já era tarde. O conflito tinha se espalhado, e o caos começava a se tornar cotidiano. Famílias eram separadas, aldeias eram queimadas, chefes antigos eram depostos, novos líderes surgiam, apoiados por quem tinha mais armas. E o reino do Congo, que antes era um mosaico harmonioso de culturas e tradições, agora se tornava um tabuleiro de guerra, onde cada movimento era influenciado por mãos estrangeiras. No palácio, o grande espelho dourado ainda estava lá, mas quando o rei se olhava, ele não via mais fascinação, não via mais prestígio. Ele via culpa, medo e a angustiante sensação de que tinha permitido que o brilho dos presentes estrangeiros vendesse a autonomia de seu povo. Porque o poder dos europeus já não estava nos espelhos, nem nos tecidos, nem nos sinos. O poder deles agora estava dentro do próprio Congo, nas armas, nos conflitos, nas alianças forçadas. E o rei compreendeu, enfim, que não era mais ele quem governava o destino do reino. O reino estava sendo governado de fora, pela força invisível de interesses que ele jamais poderia ter previsto. O reino do Congo já não era mais o mesmo. As províncias, antes unidas, agora se olhavam com desconfiança. Famílias inteiras viviam com medo de novas guerras. E as estradas que antes eram rotas de comércio, agora estavam repletas de soldados, conflitos e presenças estrangeiras. Tudo mudou, mas quietamente, lentamente, de forma quase invisível, como uma sombra que cresce ao pôr do sol. O rei, em sua fortaleza, caminhava pelos corredores silenciosos. Os ecos de passos pareciam lembranças distantes de dias mais felizes. Dias de danças, tambores, celebrações ao redor das fogueiras. Agora, em vez dos sons da vida, ouvia notícias constantes de disputas, aldeias queimadas, líderes revoltados, famílias separadas, mais pedidos dos portugueses. Aos poucos, a tristeza tomou conta dele, a sensação de ter sido enganado, de ter permitido a entrada de quem destruía seu povo, pesava como uma pedra em seu peito. Todas as vezes que passava pelo grande espelho dourado, aquele que um dia o fascinou, ele desviava o olhar, porque agora, aquela moldura não parecia mais bela. Parecia cruel. Era como se refletisse não apenas o rosto do rei, mas suas decisões, seus erros e o preço pago por eles. Os portugueses, com o domínio das áreas costeiras, começaram a agir com mais liberdade. Controlavam portos, rotas de comércio,
contatos com outras nações. A cada ano, mais e mais pessoas eram levadas para longe, e muitas dessas capturas eram feitas por chefes locais, que buscavam agradar os estrangeiros para ganhar mais armas e poder. O rei tentou resistir, tentou negociar, tentou limitar, mas já era tarde. Suas ordens não tinham mais força. As províncias agiam por conta própria, e os portugueses preferiam lidar diretamente com quem lhes oferecia vantagens. A autoridade do rei, antes absoluta, agora era apenas simbólica, um trono, sem poder real. Com tantas tensões, uma última grande guerra interna tomou conta do reino. Províncias rivais, apoiadas por europeus diferentes, se atacaram. Cidades inteiras foram destruídas. E a capital, antes brilhante, perdeu parte de seu esplendor. O rei, desgastado pelo tempo e pelas responsabilidades, ficou doente. Seu corpo enfraquecia. Mas sua mente ainda tentava encontrar uma solução. Mesmo assim, os mensageiros traziam más notícias todos os dias. A corte estava fragmentada. Os nobres não chegavam a acordo. E a população sofria cada vez mais. A imagem de prosperidade que um dia definiu o reino do Congo, agora era apenas uma lembrança distante. Um dia, o rei pediu que trouxessem o grande espelho dourado até seus aposentos. Ele ficou diante dele por longos minutos. O reflexo mostrava um homem envelhecido, cansado, marcado pelo peso de escolhas difíceis. E ao olhar para si mesmo, ele finalmente compreendeu o significado daquele brilho. O espelho nunca foi um presente inocente. Nunca foi símbolo de amizade. Nunca foi apenas curiosidade. Foi uma porta. Uma porta para a influência estrangeira. Uma porta para a divisão interna. Uma porta para a destruição lenta do reino. E naquele momento, o rei chorou, não por si mesmo, mas pelo que seu povo havia perdido. Depois da morte do rei, o Congo entrou em um período de instabilidade profunda. Outros governantes tentaram restaurar a ordem, mas a influência europeia já era forte demais. As guerras internas continuaram, as divisões aumentaram, e vastas partes do reino se tornaram dependentes de comércio desigual e violento. A cultura original, rica e ancestral, resistiu como pôde, mas o equilíbrio nunca mais foi o mesmo. E por muitos anos, o brilho dos espelhos e das contas coloridas continuou a seduzir, gerar conflitos e alimentar interesses estrangeiros. Hoje, quando olhamos para essa história, é impossível não pensar em como algo tão simples, um espelho, uma peça de vidro, pode mudar o destino de uma nação inteira. Um objeto que reflete rostos, mas que acabou refletindo também ganância, manipulação e perda. O reino do Congo foi grande, foi poderoso, foi respeitado, mas em um momento de fascínio, uma brecha se abriu, e por essa brecha, entrou tudo aquilo que o destruiria por dentro. Essa é a história do rei que trocou parte de seu país por espelhos. Uma história de inocência e astúcia, de brilho e escuridão, de escolhas que ecoam até hoje, e que nos lembra de forma silenciosa, porém profunda, que nem tudo que brilha é ouro.